Olá, olá a todos, todas e todes. Eu sou Adriana Rocha Bruno, professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e também dos programas de pós-graduação em Educação e Avaliação em Gestão Pública da UFJF. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, falando desse tema, junto com o meu grupo de pesquisa, que é o GRUPAR, o Grupo de Pesquisa e Aprendizagem em Rede, que já foi apresentado a vocês. Eu vou trazer dentro da nossa mesa coordenada o tema Educação Básica na Pandemia, Práticas de Gestores. Esse tema, ele foi desenvolvido, né, a partir de uma ação que eu vou explicar para vocês, mas antes eu gostaria de trazer alguns pontos introdutórios, né. O primeiro deles é a gente lembrar alguns aspectos do que estamos vivendo hoje. A gente não pode, eu não me sentiria bem em começar uma conversa, né, ou propor uma conversa com vocês, se nós não tivéssemos, não pudéssemos nos concentrar também nesses pontos. E que foram trazidos com a pandemia. Né? O primeiro deles é que nós somos um país desigual, nós somos um planeta desigual e nós somos igualmente diferentes. O segundo ponto é que nós nunca vivemos nada parecido como o que estamos vivendo hoje. Então, isso torna tudo diferente. Né? Tudo que for falado aqui é bem com foco no que nós estamos vivendo e que ninguém desejou, né? O que todo mundo, ninguém esperava. E, ainda que eu estime que a gente tenha um período grande, principalmente no campo da educação, de distanciamento físico, né? Mesmo que eu esperando que a vacina chegue logo para todos nós, todos e todas, a gente tem que pensar e refletir que somos hoje mais de 82 mil mortos de Covid. Então, a gente não pode simplesmente ficar alheio a isso. Então, é por isso que eu queria que a gente parasse para pensar um pouquinho em tudo que a gente está vivendo. Essa pandemia, ela nos trouxe muitas mudanças, né, mas também muitas reflexões. A primeira delas em relação ao cenário educacional tão desigual que a gente tem no nosso país, né? Então, essa imagem que eu estou mostrando para vocês, ela mostra exatamente isso. Ou seja, de um lado eu tenho, né, jovens, crianças com muito acesso, e de outro lado falta acesso até para comer, para morar. Então, isso ficou escancarado durante esse período, né, e tem ficado escancarado. E aí, a partir dessas reflexões, né, desse cenário atípico, que eu venho trazer para vocês uma das ações desenvolvidas na RIA Quarentena, que é uma rede interinstitucional de ações coletivas, que está sendo desenvolvida ainda, vai continuar inclusive em 2021, por pesquisadores do Brasil todo e também da América Latina. Né? O foco foi oferecer ações e experiências online ligadas à educação, arte e cultura durante a pandemia, né? E essa ação específica se deu a partir de lives, né? Nós fizemos várias lives com professores, desde o ensino superior, médio, da educação básica, mas também com gestores. Então, essa especificamente trata de uma roda de conversa com gestores. Foram 4 gestores participantes, né? E o foco foi a partilha de experiências, de boas práticas, apesar de tanta adversidade, tantos desafios, né? Mas nós quisemos trazer um pouco nessa roda gestores que pudessem narrar suas experiências, claro que reconhecendo as dificuldades, mas focalizando o que foi surpreendente, vamos dizer assim, né? Então, nós tivemos uma vice-diretora de uma escola municipal em Juiz de Fora, Minas Gerais, uma diretora de uma escola privada construtivista em Salvador, Bahia, um coordenador pedagógico dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio de uma escola privada de Niterói, Rio de Janeiro, e uma vice-diretora de um complexo integrado em Itabuna, que é uma escola pública, Itabuna, Bahia, né, sul da Bahia. Eu vou primeiro falar dos pontos de convergência que apareceram nas falas desses gestores, né? Primeiro sobre a escola democrática, né? Vários deles tocaram nisso, o quanto que o compromisso e se assumirem como escolas democráticas
em que todos os atores, né, podem trabalhar de forma integrada, fez a diferença, né? Então, isso foi tocado pela maioria dos gestores, né, dizendo que docentes, discentes, equipe pedagógica e administrativa e a comunidade foram dialogando sobre decisões e encaminhamentos. Isso fez toda a diferença. Ou seja, não foi uma coisa de cima para baixo, imposta, né, sem o diálogo, principalmente o diálogo com a comunidade. Então, a relação entre a comunidade e a escola acabou se fortalecendo nesse período, porque houve uma demanda muito grande de diálogo com a comunidade, principalmente para acolher essa comunidade. Então, fazer a escola inteira ficar online, principalmente da noite para o dia, envolveu também integração com universidades, em alguns casos, né, parcerias, né, e essas parcerias principalmente com as famílias e os familiares e a comunidade. Né? Então, eles perceberam, os gestores narraram que eles perceberam mudanças no papel da escola, a partir de uma experiência tão difícil, né? Claro, reconhecendo várias dificuldades de acesso à tecnologia, principalmente nas escolas públicas, né? Assim, falta de acesso, falta de recursos, né? Mas que foram as escolas junto com as equipes pedagógicas, os docentes, discentes, conseguiram fazer coisas interessantes, né? Dentre essas coisas foi ressuscitar, por exemplo, as redes sociais, que todas elas tinham, mas elas não estavam tão ativas, né? Então, ativar Facebook, YouTube, conhecer plataformas, e algo que é muito, muito interessante, porque foi citado por vários deles, que é a formação com e não para professores, ou seja, a formação em contexto, a partir das emergências. Tudo isso mostrou a reinvenção da escola e a reinvenção de concepções, porque eles se voltaram às experiências, inclusive, da própria comunidade escolar, né? Professores que sabiam mexer mais com tecnologia, coordenadores que tinham essa expertise, né? Que se integravam e se relacionavam e ajudavam a fazer coisas, né? Trabalhos, uma escola, por exemplo, que os alunos não tinham acesso de jeito nenhum à tecnologia, então, criação de caixas viajantes, como eles chamaram, né? Assim, ou seja, caixas que tinham vários materiais para a família manipular, para os estudantes manipularem e usarem, né? Então, criando outras culturas, mesmo dentro das casas, das famílias, né? Então, produção de roteiros, e sempre a escuta, né? Essa escuta, ela foi falada várias vezes por todos os gestores, né? Então, o diálogo foi algo muito potente, né? E para isso tiveram, então, muitas reuniões, muitos encontros entre pares e também com os estudantes, né? E um ponto que é muito, muito importante, né? Sempre foi, mas que agora ganhou um outro lugar, o reconhecimento dos trabalhos desenvolvidos tanto por professores quanto por estudantes. O quanto que uma equipe de gestão ela tem um papel forte de reconhecer os esforços, né, de todos que estavam comprometidos com a escola, né, tanto as famílias quanto os estudantes, mas principalmente seus professores, né, professores que nunca tinham mexido com tecnologia que passaram a mexer. Então, esse acolhimento, no caso dos estudantes, ele veio ao encontro também de rever, dos docentes e das equipes pedagógicas revisitarem e fazerem mesmo reflexões a respeito dos conteúdos, né, a respeito do que realmente deveria ser trabalhado, e por isso dosar encontros síncronos e assíncronos, né, videoaulas curtas, não expor professores e estudantes durante longos períodos em frente às telas, no caso de quem conseguiu trabalhar com as tecnologias, com as plataformas, né? Então, assim, o quanto que dosar, fazer pequenas inserções, mas abrir sempre muito espaço para o diálogo, foi potente e mostrou a esses gestores
que a aprendizagem ela é possível, né? Ou seja, eles perceberam que outras linguagens podem habitar esses processos de aprendizagem, né? Então, precisaram aprender a trabalhar em rede, né? Rede de docentes, rede de alunos, desenvolver muito trabalho colaborativo, integração entre os pares, né? Ou seja, todo mundo junto e comprometido com aquilo, né? Trabalhos integrados por áreas, por disciplinas, por segmentos, né? Trabalhos por projetos, tudo isso contribuiu para que eles pudessem conquistar coisas boas, né? Potências com seus estudantes, né? E finalizar o ano, embora a gente tenha feito esse encontro em setembro, mas assim, eles já mostravam que as coisas estavam caminhando da melhor forma possível, né? Compreendendo tantas dores, né? E tantas dificuldades. Então, eles mostraram, dentro do ponto de vista conceitual, que eles conseguiram trabalhar com o que a gente chama de presença remota, né? A gente fala de aulas remotas, educação remota e ensino remoto como algo longínquo, distante. O remoto, ele traz essa dimensão, né? E não, eles trabalharam numa perspectiva de perto, junto, disponível, parceiro, né? Transgredindo a ideia de simples transposição do presencial para o online, né? Não foi tudo perfeito, mas houve esse movimento, esse desejo, né? E dentro das possibilidades, as conquistas apareceram. Né? Então, para isso, eles trabalharam com o que o Boaventura tem sinalizado nas lives dele, né? Uma delas aí eu compartilho com vocês, que aconteceu no programa de pós-graduação em educação na Unirio, onde ele fala, deixem as crianças falarem, né? E é isso, né? Deixem as crianças, os professores, as escolas falarem, né? Porque a gente tem que ter a dimensão do que eu chamo de linguagem emocional, que é a minha capacidade de afetar o outro e ser por ele afetado. E quando eu afeto e sou afetado pelo outro, né, de uma forma intencional, eu posso abrir um espaço mais potente para as aprendizagens e para as relações. E é isso que as escolas também mostraram que isso é possível, né? Outro ponto que eles mostraram a partir das ações desenvolvidas é que a mediação que a gente tanto fala, né, mediação pedagógica, ela pode se dar por meio da partilha, que eu chamo de mediação partilhada, que é a parceria entre professores, alunos, docentes, ou seja, trabalhar com as emergências, com o que está aparecendo para desenvolver ações pedagógicas, né? Por isso que o equilíbrio entre o tempo, a temporalidade, não só cronológica, mas do tempo da aprendizagem, o tempo da vivência, é tão importante, principalmente num momento como esse, né? Então, a gente tem que pensar, né, nas docências online, que hoje acabaram trazendo novos significados, né, como potências também da pandemia, né? Então, por isso eu tenho que pensar nos currículos de outra forma, e foi isso que essas escolas fizeram. Elas, sem saber, elas acabaram integrando, trabalhando com a linguagem emocional, com a mediação partilhada, né? E tornando possível o que o Paulo Freire chamava de inédito viável, ou seja, a coragem, né, de se colocar frente ao velho e ao que parecia impossível, e fazer algo novo, libertador, né? A possibilidade de uma utopia como algo possível, né? E aí, para finalizar, é importante a gente pensar também no que o Jorge La Roça traz no livro Temores, em 2014, quando ele fala é preciso desalunizar os alunos, desprofessorizar os professores e desdisciplinar as disciplinas, para que a gente possa aí sim trabalhar com o inédito viável do Paulo Freire. Eu vou encerrar aqui, mas no artigo a gente vai também falar sobre educação híbrida, né, que é algo também muito potente para dialogar com as escolas e com o pós-pandemia, né? Ela já tem aparecido e a gente tem notado que tem aparecido de forma um tanto equivocada. Há uma compreensão bastante equivocada pelo que nós temos percebido, né? Nós temos debatido isso muito no Grupo A. Então,
O material vai estar disponível para vocês, os slides, e o artigo também vai trazer um pouco mais sobre isso. Muito obrigada, né? É um prazer. Aí eu vou deixar no material também o meu site, com outros materiais, e a gente se vê por aí. Eu espero que a gente possa ter um pouco de debate, ainda reste tempo para o debate, para uma conversa bem gostosa. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco agora.